todos estejam tudo na santa paz. Como todos nós sabemos, devido a essa pandemia, todas as escolas agora terão que ter esse novo método de ensino, né? Que é o famoso ensino à distância. Então, eu quero que vocês tenham paciência, porque isso é algo novo para muitos professores. Um deles é eu. E aqui eu venho pedir também para vocês que tenham paciência, que os vídeos inicialmente podem não sair tão bons, mas que garanto para vocês que com essa experiência que a gente vai fazendo todo dia, porque dá muito trabalho, mas eu digo para vocês que a gente está fazendo o melhor, e sempre o melhor para que a gente possa passar um grande conhecimento para vocês, né? Então eu espero que vocês tenham paciência e estamos aí com vocês, certo? Vamos começar. Então vamos lá, campo elétrico nós já vimos. Vamos também, a parte de calorimetria, foi de onde a gente já iniciou, acho que ficou até metade do capítulo, mas não chegou a terminar, não chegou nos exercícios ainda. E por fim também mudança de estado. Então são 3 capítulos, campo elétrico, calorimetria, estudo do calor e mudança de estado. Mudança de estado físico que eu vi, que vocês viram na química, então vai ficar mais fácil da gente ir adiante. Mas, como a gente está muito tempo parado, eu resolvi fazer uma simples revisão daquilo que é mais importante deste capítulo de campo elétrico. E aí mostrar para vocês, certo? Então vamos lá. Vamos lá. Então, revendo aqui algumas coisas de campo elétrico, como a gente já viu, já terminou ele todo, mas vou dar aqui uma pincelada bem rápido do que é o campo elétrico. Vamos lá. E para a gente saber o que é, a gente viu que é uma analogia ao campo gravitacional. E eu tenho, por exemplo, ao redor da Terra, eu tenho um campo gravitacional, como mostra aí a imagem. A Terra ela distorce o espaço ao redor dela, gerando assim um campo gravitacional. E quem é esse campo gravitacional? É o peso sobre a sua massa, certo? Vou explicar isso mais no vídeo à frente. A gente sabe que se eu soltar essa caneta, ela tende a cair. Por quê? Porque existe uma aceleração da gravidade. Existe uma força gravitacional que faz com que esse objeto caia. Mas essa força gravitacional, ela não vem do nada. Ela vem de quem? Ela vem de um campo. Mas que campo é esse? É o campo gravitacional. Tudo que tem massa, ele dobra o espaço. Eu posso dizer que existem linhas de campo ao redor dessa caneta. Por quê? Porque ele tem massa. A gente viu que todos os objetos que têm massa, eles se atraem. Por quê? Porque existe um campo ao redor, existe uma distorção ao redor deles que faz com que eles se atraiam. É como se um objeto pesado, ele cria ao redor dele um buraco. E o que é que ele faz com esses objetos mais leves? Quando o objeto cai no buraco, ele tende a ir para o centro desse buraco. Então é a mesma coisa. Esse objeto, ele cria em volta dele um campo gravitacional. Ou melhor dizendo, a Terra, em torno dela, gera esse campo gravitacional. E aí esse campo gravitacional que faz com que surja uma força na vertical de cima para baixo que faz esse objeto cair. Então, por analogia, o que é o campo elétrico? O campo elétrico, ele em vez de massa, ele é gerado por uma carga. É uma carga que eu tenho e em volta dessa carga eu tenho distorções aqui do espaço que a gente chama de campo elétrico. Mas nada mais é do que uma analogia com o campo gravitacional. É só isso, é uma analogia que os físicos fizeram. Que foi que eles observaram. Se o campo gravitacional funciona disso aqui, vamos ver se o campo elétrico funciona do mesmo jeito. E eles viram que tem o mesmo comportamento, por enquanto. A gente vai ver lá na frente que nem tudo é igual, certo? A gente sabe que a Terra distorce o espaço ao redor dela e gera um campo gravitacional, que é o que a gente chama de gravidade. Isso aqui é um campo gravitacional. E quem é a gravidade? Gravidade é igual a força dividido pela massa. Quem é a força? O peso. O peso que faz os objetos caírem. Então, o que é o campo gravitacional é igual a força dividido por sua massa.
Então, podemos, por analogia, como eu já disse, o campo elétrico é o quê? É uma distorção do espaço, só que é gerado por uma carga. Eles fizeram uma analogia de massa e carga. Massa gerava um campo gravitacional. Carga gera um campo elétrico. Então, a carga positiva gera um campo elétrico nas quais as linhas de campos elas vão de dentro para fora. Isso aqui a gente viu nos conteúdos passados, caiu na primeira prova mensal. Então, carga positiva, ela tende a gerar um campo que vai de dentro para fora. Está aqui a seta dizendo. E cargas de sinal negativo, a gente vai ver que as linhas de campo elas vão de fora para dentro. E como é a cara desse campo elétrico, vai ser o quê? A força dividido pela carga. A gente vê que é uma analogia muito próxima. Lá no campo gravitacional era o quê? Era o peso pela carga, pela massa. O campo elétrico não. Ele é a força também, só que pela carga. É uma analogia. É idêntico, a equação é idêntica, só muda as grandezas, mas o comportamento é o mesmo. Continuando aqui, a gente tem o campo elétrico gerado por uma carga. Sabemos que toda carga ela gera ao redor de si um campo elétrico. Vimos aí a caneta quando eu estava explicando. Ele distorce o espaço ao redor dele. Então ele gera um campo ao seu redor. E esse campo é que faz surgir determinadas forças. E aqui a gente tem no gráfico o campo em função da distância. Nós observamos que quanto menor a distância, a distância aqui, o campo, ele é grande. Quanto essa distância da carga vai aumentando, aqui em cima fica bem claro, a gente tem um D num ponto, a uma certa distância D da carga, e quando esse ponto aqui ele vai aumentando, o campo elétrico ele vai diminuindo. É o que esse gráfico aqui está me dizendo. Ou melhor, é também o que esta equação aqui está me dizendo. O campo ele é o quê? Inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, eu posso dizer que quanto maior a distância, menor é o campo. E quanto menor é a distância, menor vai ser o campo elétrico. Bom, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês uma simulação que tem no site FET. Vocês podem eu vou colocar nos informativos para vocês darem uma olhada. Aqui dá para vocês entenderem aquilo que eu já falei. Por exemplo, eu tenho aqui uma carga positiva. Eu coloco uma carga positiva no espaço. Ao redor dele, a gente vê aqui que ele gera linhas de campo ou linhas de força. Em alguns livros vocês vão encontrar linhas de força, outras linhas de campo, mas é o mesmo. Então, ao redor dele, a gente vê que tem linhas de campo, certo? E a gente tem os sensores. Eu posso colocar isso. O que é esse sensor? É para medir o campo elétrico. Eu tenho aqui, a gente sabe, mostra aqui, essa linha vermelha é a intensidade do campo elétrico. E a gente vê que quanto maior a distância, menor o campo fica. É o que aquele gráfico mostrava. Isso aqui mostra melhor. Chega a um certo ponto que o campo é quase nulo. E podemos ver que quanto mais próximo o ponto que eu quero medir a carga, maior é esse campo. Então, quanto menor a distância, maior é o campo elétrico nesse ponto. A gente vê isso da carga positiva. Posso colocar aqui também uma carga negativa. E a gente vê que as linhas de campo saem da carga positiva e entram na carga negativa. Aquela figura lá também mostrava isso. E podemos medir a intensidade desse campo devido a essas duas cargas. Então, dá para vocês brincarem, aqui existe grade, se vocês quiserem valores, tem potencial que vocês ainda não viram, quer dizer, viram ano passado, não viram esse ano ainda, mas já dá para vocês terem uma noçãozinha. E é muito simples da gente entender o campo elétrico usando essa simulação. Agora, a gente vai ver blindagem eletrostática. Mas o que é isso? Nós vimos isso já, né? Só lembrar lá da gaiola de Faraday, que a gente viu que o campo elétrico ele fica na superfície de um metal, de um material condutor, ele fica na superfície, ele não entra para o centro do metal quando ele é oco, certo? Então, todas as cargas elétricas elas ficam na superfície. Se elas ficam na superfície, o campo elétrico dentro é zero.
Isso é que é blindagem eletrostática. E mais aí à frente eu vou mostrar um vídeo para vocês. Aqui está o link. O link também eu acho muito legal, ele faz de 3 modos. Eu fiz apenas um, mas vocês vão ver, eu fiz só para vocês verem que dá para fazer, não é pegadinha. E aí, pessoal, vamos ver se realmente acontece isso mesmo? Vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um celular, que é da minha mãe, e tenho aqui um celular, que é meu. Então, vamos lá. Vamos ver se dá certo. Primeiro, eu vou pegar o celular da minha mãe, vou ligar para mim. Tá aqui, Mário Filho. Vou ligar e vamos ver se chama, né? Tá aí, Mário Filho. Vamos ver se vai chamar. Esperar um pouco. Olha. Chamou, né? Vou desligar. E agora o que é que eu vou fazer? Vamos ver se dá certo. Tá aqui o celular, não fiz nada, ainda tá com uma chamada não atendida. Certo? Vamos lá. O que é que eu vou pegar? Vou pegar esse papel alumínio e vou enrolar ele. Vamos lá. Ver se dá certo. Se não der, nós diz que quem faz ao vivo. Vocês viram o celular aqui dentro. Enrolando. Pode deixar nada aberto. Talvez seja só história da minha cabeça. Mas vamos ver, né? Está aqui o celular todo enrolado. Com papel alumínio. E agora eu vou ligar mais uma vez. Para ver se vai dar certo. Ainda está aqui nas últimas chamadas. E vou colocar aqui no Viva Voz. Ver o que ele vai nos dizer. Então vamos lá. Vamos ver se ele vai dizer alguma coisa. Ou se vai aparecer. Não está achando o sinal. Não encontra o sinal, né? Mas por que isso acontece? Como sabemos, todas as cargas elétricas se encontram aqui na superfície. Vou deixar ele aqui, ó. Nada ainda. Pode deixar seu recado. Você só será tarifado após o sinal. Deu desligado. Então a gente vê por quê. Porque toda a carga elétrica fica aqui em cima da superfície desse material. A luz ela é formada por ondas com campos elétricos e também com campos magnéticos. Mas para mim ter informações, para mim ter os dados, acessar esses dados, eu preciso desses dois campos, não apenas só de um, certo? Então, para que chegue sinal aqui no meu celular, eu preciso de dois campos, o magnético e o elétrico. Só que eu sei que o campo magnético ele não ultrapassa essa superfície. Por quê? Porque as cargas ficam nessa superfície. Ou seja, ele não atinge lá dentro, devido à gaiola de Faraday, como vimos isso. Então, por isso que o celular não vai chamar. Isso aqui a gente já tinha visto, já tinha explicado para vocês, mas não tinha mostrado. E aqui a gente mostra que realmente acontece. Certo? Vamos continuar aí a aula. Então, continuando, vimos aí que deu certo, né? O celular não chamou, deu desligado. Isso prova que o campo elétrico interno é zero, porque as cargas ficam na superfície. E aí é o que a gente vai ver aqui, né? O campo elétrico do condutor, só que agora esférico. Como a gente já sabe que o campo interno é zero e as cargas ficam na superfície, podemos construir um gráfico do comportamento do campo elétrico devido à distância. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu condutor esférico. Isso aqui é um metal, é como se fosse esse amarelozinho aqui, com as cargas ao seu redor. E a gente tem aqui o eixo Y, o campo elétrico, o eixo X, a distância. E a gente vê dentro da esfera, o campo elétrico é quanto? Essa linha vermelha aqui, ó, é zero. Então, o campo elétrico interno é zero. Chega na superfície, a gente vê que já começa o campo, ele não é mais zero, e ele agora é máximo. Então, a partir do raio, maior do que esse Rzão aqui, a gente tem que o campo elétrico é máximo. E é aquele valor.
K vezes Q sobre D ao quadrado. Então, quanto menor a distância, maior o campo. Então, está aqui, a menor distância que possui um maior campo. A menor distância até o condutor. E a gente sabe que quanto maior a distância, menor é o campo elétrico. E a gente vê que quanto essa distância aumenta, o campo elétrico ele diminui. Então, o campo elétrico em um condutor esférico ele tem esse comportamento. Ele é zero até o raio. A partir do raio, ele desce do seu limite máximo e vai até o limite mínimo, que é a uma distância na qual o campo elétrico vai chegar a zero. Certo? E para a gente terminar essa partezinha de revisão dos conteúdos de campo elétrico, vamos ver aquele bicho-papão que vocês achavam, né? Que é calcular as cargas sujeitas a campos elétricos uniformes. Ou seja, eu pegar uma carga e jogar onde existe o campo elétrico. O que acontece com a carga? A gente vê que elas, devido a esse campo, vão gerar uma força que faz com que essas cargas elétricas entrem em movimento. E qual o intuito disso? É a gente calcular a aceleração dessas cargas. Se eu sei que se eu pegar uma carga e jogar em um campo elétrico, ela vai se movimentar, ela vai adquirir uma aceleração devido a esse campo elétrico. Então, a gente pode usar a segunda lei de Newton, que é força é igual a massa vezes aceleração. Isso vocês já sabem, com certeza. E a definição do campo, que é o quê? Força sobre carga. E aí, juntando essas duas equações, eu igualo as forças, substituo e acho essa aceleração. Isso a gente já fez, está no caderninho de vocês. Eu fiz na sala, como também tem no livro, certo? Essa demonstraçãozinha dessa aceleração. E está aqui. Então, para mim calcular a aceleração, eu preciso saber do campo elétrico, do valor da carga que eu coloquei nesse campo elétrico e a massa dessa carga, certo? Sabendo disso, eu encontro quem é a aceleração. Vamos lá, o que ele diz nesse exemplo. Uma partícula de massa m e carga positiva Q parte do repouso sob a ação exclusiva de uma força eletrostática constante. A partícula atinge uma velocidade de intensidade v após percorrer uma distância d. O vetor campo elétrico associado à força eletrostática tem intensidade dada por... Então, o que é que ele quer nesse problema? Ele quer que a gente calcule o campo elétrico, certo? Sabendo que a partícula, ou melhor dizendo, a carga, que tem carga Q e a sua massa m, ele atingiu uma velocidade final v em uma determinada distância d. Ou seja, nessa distância aqui, ele atingiu essa determinada velocidade. Então, o que é que a gente tem que fazer nesse problema? A gente sabe que a equação da aceleração é esta. A aceleração é o quê? Carga vezes o campo dividido pela massa. Ele quer que eu calcule o campo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Isolo o campo aqui. Massa e carga passa para o outro lado. Massa passa multiplicando, carga dividindo. E aí eu tenho que determinar quem é esta aceleração. Para mim determinar o campo, eu preciso saber quem é a aceleração. E aqui, como é que eu faço para saber? Eu uso Torricelli. A gente relaciona Torricelli, a distância, aceleração e velocidade. Ele diz no problema que a carga Q positiva, ela parte do repouso. Ou seja, essa velocidadezinha aqui, ela é zero. Se ela é zero, então sobra isso e isso. Está aqui. Então, eu posso isolar quem é a aceleração. A aceleração vai ser o quê? V ao quadrado aqui, que ficou só, e passo 2D para lá. Como estava multiplicando, passa dividindo. Então, a aceleração que eu obtenho é isto. O que é que eu vou fazer? Pego esta aceleração e substituo aqui no campo. Pego esse valor e substituo aqui. Então, fica mv ao quadrado sobre 2D Qzão. Está aqui a resposta. Então, E vai ser o quê? Massa vezes V ao quadrado, dividido por 2 vezes Q vezes a distância D. E a gente vê que é a letra C. Certo? Vamos lá, o que ele diz? A figura representa um elétron atravessando numa região onde existe um campo elétrico. Ou seja, aqui entre esses dois metais ou condutores existe um campo elétrico. O elétron entrou nessa região pelo ponto X e saiu pelo ponto Y. Ou seja, o elétron estava aqui e vai sair aqui.
Sabendo que na região do campo elétrico a velocidade do elétron aumentou com aceleração constante, o campo elétrico entre os pontos X e Y tem sentido. Vamos lá. Então, se aqui é um elétron e ele está indo nesse sentido de X para Y, sabemos que cargas de sinais opostos, elas se atraem. Se o elétron ele tem carga negativa e ele tende a ir para cá, então isso implica que existe uma carga positiva aqui desse lado. E se existe uma carga positiva, sabemos que o campo elétrico gerado por uma carga positiva, ela vai de dentro para fora. Então, o campo elétrico aqui, nesse ponto, ele vem daqui para cá. Então, a gente pode dizer que o campo elétrico entre X e Y é da onde? É de Y para X. Então, está aí o sentido do campo elétrico. E, como ele diz bem aqui, que a aceleração é constante, então isso implica que o campo elétrico é constante. Então, a gente pode dizer que é a letra C. De Y para X, o campo elétrico está daqui para cá, com intensidade constante, ela não muda, certo? Então, pessoal, por hoje é isso. Não esqueçam de refazer os exercícios, já fiz todos, se não a maioria. Refaçam mesmo, digo para vocês que esses exercícios dessas apostilas, como eu já disse para vocês, eu reclamo muito de livros e digo para vocês que vocês têm uma das melhores apostilas que eu já vi, que eu já usei, certo? Então, refaçam mesmo, de coração, e sucesso. E até a próxima aula. Tchau.